Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje eu quero muito bater esse papo com você, porque há uns dias atrás eu ando bem pensativa e eu acho que tá na hora da gente fazer essa troca. Para quem acompanha o podcast sabe que eu tenho uma vontade muito grande de compartilhar as coisas, porque muitas das vezes eu encontro nossa compatibilidade aqui também, sabe? Você já conseguiu em algum momento da tua vida separar desejo de necessidade? Eu ouvi sobre isso há uns dias atrás e comecei a ficar reflexiva sobre esse assunto por vários dias seguidos. Quando eu comecei a analisar as coisas que eu desejo e as coisas que são minhas reais necessidades, sejam de vida nas minhas relações. As necessidades, a gente coloca ela numa caixinha nesse momento de coisas inegociáveis pra gente. Já os desejos, eles podem oscilar. A gente pode mudar de desejo se aquele desejo do momento afeta ou influencia na nossa necessidade. E eu comentei sobre isso com alguns pacientes, comentei com alguns seguidores também. E as pessoas, elas começam a entrar numa bolha imediata para tentar descobrir do que é que eu tô falando quando eu engato essas duas propostas. E aí eu comecei a pensar sobre isso há vários dias. Coloquei em questionamento quais eram as minhas reais necessidades, mesmo que para mim muitas delas já estariam totalmente resolvidas ao longo dos anos ali. Para mim já estava resolvido, até que eu comecei a calcular a rota. Às vezes a gente deseja um relacionamento, deseja estabilidade, e a gente não sabe o que tem por trás desse desejo. Nesse desejo a gente encontra uma busca infinita por amor, e amor é uma necessidade. Às vezes a gente quer ser bem-sucedido em várias áreas da vida. A gente quer ter uma boa profissão, a gente quer ser bem reconhecido e bem remunerado em tudo. Quando a nossa necessidade ali dentro é colocar comida na mesa, comprar algumas coisas que eram vontades nossas e que a gente não consegue abrir mão tão fácil. Fazem parte dos nossos desafios, dos nossos medos, fazem parte de coisas inegociáveis, como bancar, ajudar pessoas que amamos e beneficiar o nosso emocional com certezas e garantias do que a gente acredita sobre nós mesmos. Uma maneira de uma afirmação, uma ideia de que a gente tá bem, merece, quer e precisa viver coisas incríveis sobre nós mesmos e sobre a nossa própria vida. A gente sempre vai acreditar na proposta de que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Até que a gente se conheça um pouco melhor e entenda nossos próprios desafios. Eu demorei em identificar quais eram os meus desejos reais, porque eles podem oscilar muito. As nossas vontades, elas podem oscilar a qualquer momento. Os nossos desejos nos levam a patamares incríveis de vida para resolver uma necessidade interna que a gente tem, seja de amor, seja de um teto. Eu fui descobrir muito sobre os meus desejos e há uns dias atrás eu comecei a falar muito sobre o meu desejo de ter o meu canto. E aí algumas pessoas me disseram, mas não vale a pena se organizar agora, não vale a pena desse modo. Não acho que isso deveria ser seu objetivo, mexa com investimento e tudo mais. E por mais que eu goste dessa área de investimento e tudo mais, eu gosto, atuo, mas ainda assim eu me volto para a ideia de ter uma casa para chamar de minha. E aí eu comecei a calcular a rota do desejo, né? Da onde vem esse tal desejo? E aí eu me lembro
de uma conversa bem desconfortável que eu ouvi na infância, onde eu sou filha de pais separados, né? E a minha mãe, ela sempre tinha um hábito de qualquer desentendimento ou alguma coisa que eu fazia, ela dizia que ia me mandar embora para casa do meu pai. Então eu criei, né? Co-criei, não. Eu criei uma necessidade de ter um lugar só meu para que ninguém me desse a opção de ir embora, não estar ali. E hoje, visualizando os meus desejos, eu consigo visualizar o peso de coisas inegociáveis para minha vida, até mesmo em relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles por amizade. Vínculos de trabalho, tem coisas inegociáveis para o meu psicológico, a minha saúde mental, ela se tornou inegociável depois que tive pitiríase alba, que ali eu acredito que foi o estopim para eu falar, não, eu preciso parar, eu preciso cuidar de mim, porque isso aqui tá chegando num lugar que eu nunca pensei chegar. É como na época do adoecimento, eu me lembro o quanto eu ignorava aquelas manchas no corpo para continuar trabalhando na pandemia. E eu deixei a minha saúde física também em segundo plano para cuidar de outras pessoas, até que eu entendi que aquilo era inegociável para mim. E quando eu entendi que era inegociável, nunca mais entrou em negociação com outras pessoas. Eu me lembro que em 2021, quando eu tive o diagnóstico da pitiríase, uma enfermeira me mandou mensagem dizendo assim: Manu, os teus exames estão no sistema da assistência social. Qualquer uma delas que sair aí na porta, você pode pedir para entrar com a senha, que ela vai conseguir imprimir o teu resultado. Naquele momento em diante, eu estava cerca de 30 dias esperando aquele resultado, 40 dias mais ou menos esperando aquele resultado. E eu me lembro de sair pelo corredor do hospital, assim, tentando achar um assistente social. Aí quando eu achei, uma delas disse assim: "Pera aí que eu vou atender uma paciente e daqui a pouco eu te atendo". E eu fiquei na porta esperando. E aí chegou o paciente no meu horário de eu atender esse paciente. E eu lembro de ter dito assim: eu não vou poder atender agora porque eu estou esperando a assistente social. E aí a outra colega falou assim: pela primeira vez, você pediu o paciente para esperar que você vai resolver uma coisa pessoal. Você está diferente. E aí naquele momento eu me senti egoísta. Só que uma coisa veio tão forte que eu só consegui responder assim: cara, eu tô há cerca de 40 dias esperando o resultado para saber o que eu tenho. Eu não sei se eu tô com câncer, eu não sei se eu não sei. A médica levantou 10 hipóteses. E é esse exame aqui, essa biópsia que vai me dizer o que eu tenho. Então, assim, eu não vou atender ninguém enquanto a assistente social não imprimir ali o meu resultado de exame. E aí ela olhou para mim assustada, como se eu estivesse fazendo algo muito distante da minha realidade, né, ou do meu costume de fazer. E ali eu descobri que era inegociável a minha saúde física e a minha saúde emocional, e que eu ia pagar um preço todas as vezes que eu colocasse as pessoas ou o trabalho à frente disso. Engraçado que agora, na reta final de 2024, descobrir as coisas inegociáveis está me aproximando de pessoas com situações negociáveis sobre a própria vida delas. E eu me coloco ali na situação de tentar olhar o significado de cada processo, tentar ver o sentido e o modo que cada um funciona sobre si e sobre a própria vida também. O modo que a gente cria um hábito de olhar a vida e as nossas relações.
Talvez você agora nem saiba de fato o que é negociável para você e o que é inegociável. Todas as vezes que você não tiver um palpite correto sobre isso, você vai acabar tendo que buscar nos teus desejos quais que são as coisas que são realmente importantes para você. Qual que é realmente a estratégia escondida na fuga dos teus problemas, da resolução dos teus conflitos e, claro, nas coisas inegociáveis para você. Na tua crença sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado. Internamente, o teu externo vai estar gritando de algum modo as tuas necessidades, enquanto você vive os teus desejos. Vive para suprir, para alimentar um lugar, seja teu, seja do outro, seja dos teus amigos. E eu sempre, depois dessa reflexão, vou me questionar sobre a validação, entendendo da minha necessidade, que todas essas minhas necessidades são inegociáveis. Os meus desejos são. Princípios talvez estejam ligados à necessidade. O modo de ver as pessoas e o modo de ver o mundo estejam conectados às minhas necessidades. Necessidade de afeto, de amor, de lealdade, de comprometimento, de gratidão, de diversas coisas. E os meus desejos, sejam eles relações, amizades, emprego, podem oscilar, como se eu estivesse equilibrando bolinhas. E é interessante essa ideia do equilíbrio, porque eu sempre visualizo o trabalho como uma bolinha de borracha, que ela pode ir e voltar, ela pode pular, ela pode estar instável, mas família, saúde, essas coisas, elas vão entrando como bolinhas de vidro. Uma vez que você as destrói, as coisas se tornam bem mais complicadas para você. Porque são coisas que não se recuperam de forma tão rápida quanto uma bolinha de borracha saltitante. Eu não sei quais são os seus apegos, as suas necessidades, as suas demandas e a tua história. Mas quais que são os teus desejos? O que os seus desejos alimentam? E quais as necessidades? Porque muitas das vezes a gente vai encontrar tantos e tantos desejos, mas poucos deles têm a ver com uma necessidade. Ou talvez até uma única necessidade faça a gente desejar 1 milhão de coisas sobre aquela mesma intenção. Simplesmente porque a gente não entendeu ainda o que é negociável pra gente e o que não é negociável. Deu para entender? Eu espero que sim. É muito bom estar com vocês. Vou postar texto no blog essa semana. No final de semana eu estarei viajando e toda vez que eu viajo vocês sabem que eu volto com uma amplitude de informações e a minha cabeça, enfim, o senso de direção toda vez quando viajo ele é extraordinário. Vou escrever bastante porque eu sempre escrevo muito em viagem. Espero ter tempo para isso porque vai ser um pouco corrido, mas prometo mantê-los atualizados pelo Instagram e pelo site. E pelo, claro, TikTok também. Um beijo e até nosso próximo encontro.